Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Janaína Souto, a sua professora de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo a mais uma aula e agora nós vamos trabalhar aqui com um conteúdo que toda prova tem, que é regência e uso da crase. Na verdade, as questões de uso da crase são as mais frequentes em provas de concurso público, mas claro que o conteúdo de regência também, porque regência é pré-requisito para o uso do sinal indicativo de crase. Então, o uso do sinal indicativo de crase ocorre ali depois de você entender um pouco sobre regência. Dois avisos eu tenho para te dar. O primeiro, você não vai aprender tudo de regência nesse vídeo. O segundo, você nunca vai aprender tudo de regência até você morrer. É isso mesmo. Nós temos, hoje no Brasil, dois dicionários de regência mais famosos, que são os dicionários do Celso Pedro Luft, são os dicionários de regência verbal e regência nominal. O que eu estou te exemplificando aqui? Eu estou sem eles aqui agora, porque está lá no meu carro, e aí eu não dei tempo de buscar, gente. Não vou lá, não, vou pedir desculpa, tá? Mas se você colocar na internet, é um amarelinho e um verdinho. Eles são mais ou menos dessa grossura aqui, tá? E eles trazem ali todos os verbos da língua portuguesa e suas respectivas preposições solicitadas, todos os nomes da língua portuguesa e suas preposições solicitadas. Então, assim como você não conhece todas as palavras da língua portuguesa, porque você nunca leu um dicionário por completo, o Aurélio, por exemplo, você nunca vai saber a regência de todos os verbos e de todos os nomes. Isso é perfeitamente comum e aceitável, tá? Então, como que eu vou fazer a prova, professora? Se pode cair lá um verbo ou um nome que eu nunca vi na minha vida e eu não saber a resposta? Bem, enquanto mais questões você faz, mais você se aproxima da resposta. Essa é a primeira coisa que eu posso dizer. E segundo, as bancas normalmente costumam trabalhar com os mesmos verbos, ou até mesmo com verbos que não são tão frequentes, mas que olhando para eles você percebe que eles pedem uma preposição. Por exemplo, o verbo precisar é um verbo que cai muito em prova, porque quem precisa, precisa de. Mas esse verbo ele cai muito mais trabalhando com verbos com objeto indireto, porque como ele pede a preposição de, ele vai pedir ali essa preposição, não vai dar vida ao uso da crase, né? Vai aparecer ali um objeto indireto, mas não com o uso da crase. Já, por exemplo, o verbo atender é um verbo que já cai mais em prova, porque o verbo atender, ele é um verbo que pode vir ou não com a preposição a, e é justamente a preposição a que se soma com outro a para virar uma crase, né? Para você ter ali uma fusão que receberá um acento grave indicativo do fenômeno de crase. Então, essa introdução aqui é para dizer para você que você não vai aprender tudo de regência na aula de hoje, e não é porque eu não quero te ensinar, porque você não vai aprender tudo de regência na sua vida, mas que eu vou te ensinar estratégias para que você possa fazer essa junção entre preposições e os as, né, entre a preposição a e os outros as, para que você tenha uma crase. Antes de chegar ao uso da crase, que é o ápice da nossa aula aqui de teoria, eu vou primeiro passar um pouquinho por regência. E aí você vai ver que haverá regências aqui que não são com a preposição a, e tá tudo bem, porque eu quero te passar um pouco sobre regência mesmo, e depois a gente chega lá ao uso da crase, beleza? Dá uma olhadinha no material teórico que eu preparei para você aqui. Deixa eu trocar aqui. Vamos lá. Regência. Regência é a relação de dependência entre os componentes de uma oração ou entre ações. A maneira como o nome ou o verbo, por isso que existe a regência verbal e nominal, se relacionam com seus complementos com preposição ou sem ela. Inicialmente, vamos falar de regência verbal. Vou trazer aqui para você umas informações que algumas eu já mencionei, mas que eu quero reforçar. Informações iniciais. O lhe exerce função de objeto indireto. Lembram disso? Lembram disso? Nunca de direto, sempre de indireto. Isso aqui é uma coisa que pode cair na sua prova, tá? Então, se o verbo que você estiver trabalhando for um verbo transitivo direto, você não pode usar o lhe como complemento, porque o lhe só funciona como objeto indireto e não direto. Segundo, é bom saber que alguns verbos não pronominais, eles não vêm ali com a partícula integrante se, a gente vai ver isso daí, tá? Sobre o PIV, parte integrante do verbo ou partícula integrante. Esses verbos que não têm essa partícula integrante podem ter essa partícula integrante. Quando isso ocorrer, a regência vai mudar de transitivo direto para transitivo indireto. Não entendi, professora. Vamos lá. Quem trata, trata algo. Ó, tratar algo, verbo transitivo direto. Tratei a doença, né?
Mas quem se trata de algo. Então, eu tratei-me da doença, ou ela tratou-se da doença. Aqui, quando ele vem com esse se, ele puxa também uma preposição. Então, ele vira um VTI. Olha o outro exemplo. Esquecer. Quem esquece, esquece algo. Esqueci o material. Ó, esqueci o material. O material. Porque quem esquece, esquece algo. Então, o verbo esquecer é verbo transitivo direto. Mas se você quiser falar do material, você tem que falar assim, ó. Esqueci-me. Tá vendo? Do material. Isso para a primeira pessoa. Se for terceira pessoa, esqueceu-se do material. Tem aquele filme, tem um filme aí, minha gente, que ele tem um nome errado, hein? Tem um filme aí que ele tem um nome errado. E ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 e não trocaram o nome do filme, que está errado. É um filme que começou com uma história de Natal. É um menino loiro, inteligente, rico, que infelizmente a família esqueceu. Pois é. O nome do filme é Esqueceram de Mim, 1, 2, 3. Mas colocando no português correto, né, na norma padrão, deveria ser Esqueceram-se de mim, porque se tá lá Esqueceram de mim, tá faltando o se, né? Era Esqueceram-se de mim, 1, 2 e 3. Tiveram 3 oportunidades de mudar o nome, mas é claro que não iam fazer isso. É só um exemplo aqui para vocês, tá? Então, porque o verbo esquecer, ele é um verbo transitivo direto ou indireto. Então, depende. Se você usa a preposição, ele é indireto e ele precisa do pronome. Se você não usa, ele não precisa do pronome. Isso ocorre com os chamados verbos de memória. Esquecer e lembrar acontece. Acontece também com o verbo dedicar. Quem dedica, dedica algo, mas quem se dedica a algo, tá vendo? Um não pede preposição, outro pede preposição. Por isso que a gente fala que um é transitivo direto e o outro é transitivo indireto. Show de bola? Vamos voltar aqui então. Verbos com mais de uma regência sem mudança de sentido. Gente, é praticamente o conteúdo de regência facultativa, tá? Regência facultativa, tá? Ou seja, o verbo pode aparecer ou não com uma preposição. São raros esses verbos. Na gramática, você encontra alguns gramáticos trazendo além desses e outros também além desses. O que eu fiz? Olhei para gramáticas e vi os 5 que aparecem em todas. Essas pausas são para hidratação, tá? Olhei para a gramática e vi os cinco que aparecem em todas as gramáticas. Em todas as gramáticas estão o atender, o acreditar, o declinar, o obstar e o renunciar. Então, novamente, eu não estou dizendo que esses são os únicos verbos que têm regência facultativa, mas estou dizendo que são esses aqui os quais os gramáticos concordam. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. O verbo atender é um dos principais de prova, tá? Um dos principais. Este verbo aqui, galera, ele pode ou não aparecer com a preposição a, por isso que ele aparece tanto em prova em se tratando de uso da crase. Você pode dizer que a secretária atendeu o telefone sem crase, ou sem preposição, e atendeu ao telefone com a preposição a. Tá vendo? Então, esse aqui é um que a gente tem que ficar ligado, porque esse aqui pode gerar uma crase, porque a crase vai acontecer justo com a preposição a. Tá vendo? Vamos ver outro. Na hora de mudar isso aqui, eu sempre erro, né? Acredito que Deus existe ou acredito na existência de Deus. Veja que esse na é um em mais a. Então, isso quer dizer que a preposição em pode aparecer aqui ou não. Verbo declinar. A pessoa pode declinar o cargo ou declinar do cargo. Sendo aqui, ó, a preposição de, que é de mais o aqui, né? De o cargo. A preposição de que pode aparecer ou não. Então, aqui é com a preposição a, aqui é com a preposição em, aqui é com a preposição de. O verbo obstar. O nascimento do filho pode obstar a viagem sem preposição a ou a viagem com preposição. Você tá vendo aqui que, ó, como eu tô falando que você tem que ficar de olho nesses que geram crase. Tá vendo? A crase é facultativa nesse caso? Sim. Ah, por causa da palavra viagem, não por causa da regência do verbo obstar. Isso é uma coisa que você tem que ficar de olho. Porque esse A aqui ó, é um A mais um A. E é esse A aqui que pode aparecer ou não, que é a preposição.
O mesmo com o verbo renunciar, que você pode renunciar o cargo ou ao cargo, tá vendo? Então, de novo, aqui a preposição a. Isso quer dizer, então, que dos verbos que a gente tem que ter mais atenção, estão na lista o atender, o obstar e o renunciar. Por quê? Porque são estes que pedem ou não a preposição a. E a banca pode, portanto, perfeitamente fazer uma questão de crase facultativa, baseando-se na regência desses verbos. Ela coloca ali o verbo atender, a chamada e te perguntar se a crase é facultativa, você vai ter que dizer que sim, mas essa crase não é facultativa por causa da palavra chamada, mas sim por causa da regência do verbo atender, beleza? Ok? Tranquilo e calmo? Tranquilo e calmo. Vamos seguindo. É só um panorama, tá? Como eu falei para vocês. Mas o natural, gente, é que os verbos mudem de sentido, tá? A regência vai mudando e isso significa que o sentido também vai. Aqui eu coloquei para vocês lista de verbos que caem bastante. Aspirar. O aspirar no sentido de respirar, inspirar ou sugar é transitivo direto. Já de almejar, pretender e alcançar, ele é transitivo indireto que pede preposição a. Esse é o caso em que ele mais cai em prova. Nunca mais aspirei a amores impossíveis, porque é nesse momento que pede a preposição a. Claro, esse é o caso que mais cai em prova em se tratando de uso da crase, beleza? O verbo assistir. O verbo assistir tem vários sentidos. Um deles é o de morar, que a gente menos usa, mas existe. Assisto em Brasília significa moro em Brasília, né? É o verbo intransitivo que vem com preposição em. Como ajudar, auxiliar, apoiar, prestar assistência. Ele é verbo transitivo direto. Cai muito? Nem tanto. Em se tratando de uso da crase, o verbo assistir cai mais como verbo transitivo indireto, que pede preposição a. Porque, afinal, dependendo da palavra que vier lá na frente, pode vir o uso da crase. Aqui, por exemplo, ó, já vou adiantar para vocês o conteúdo de crase. Aqui não ocorreu a crase porque amores está no plural. E o a está no singular. E jamais haverá crase com a no singular, sendo a palavra seguinte no plural. O mesmo aconteceu aqui embaixo, ó. Ó, assistíamos a várias peças de teatro, tá vendo? Não houve crase, por quê? Porque o a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Tá vendo? Se por um acaso tivesse um plural aqui, ó, assistimos às várias, aí você vai colocar uma crase, porque nós assistimos a mais as várias peças. Aí você soma o a mais o as e dá um as craseado. Então já tô te falando uma regra de crase aqui, tá? Não se usa crase com a no singular e a palavra seguinte estando no plural. Verbo dar. Olha o tanto de regência que tem o verbo dar. O tanto. Tornar-se, bastar, registrar, bater, entregar, ceder. Qual que você tem que ficar de olho? Essa aqui é uma delas, ó. Quando ele é VTDI, que ele pode pedir preposição a. Mas esse verbo, ele aparece muito, muito assim, ó. Dar algo a alguém. Por exemplo, ó. Dei o presente à moça. Aqui tem crase. Por quê? Porque quem dá algo, o presente, objeto direto, a alguém, a moça, tá vendo? A mais a craseado, moça, objeto indireto. Esse é o modo que ele mais cai em prova, tá? Aí, como VT, dei algo a alguém. Olha os exemplos. O atleta deu um bom empresário, ou seja, tornou-se um bom empresário, tá? Esse dinheiro não dá, ou seja, esse dinheiro não basta, não é suficiente. No sentido de registrar, emitir. A notícia, a mídia deu a notícia ontem, emitiu uma notícia, né? No sentido de bater, topar, a gente usa muito, mas tem que usar a preposição com. Dei com a cara na porta, dei com o joelho na escada. Ou de entregar e ceder, como a mãe deu à luz um filho lindo. Então, ela deu um filho lindo à luz, né? Ela deu a luz ao menino, o menino veio ao mundo. Verbos esquecer e lembrar são verbos de memória, que eu falei lá para vocês. Os verbos de memória são verbos que, quando com pronome com preposição, sem pronome sem preposição. Eu chamo esses verbos de tudo ou nada. O que significa tudo ou nada, galera? Verbos tudo ou nada são verbos que com pronome, você vai pensar assim, ó, com pronome, com preposição. E aí ele vai ser tudo, tá vendo?
Nada sem pronome, sem preposição. E aí ele vai ser nada, ó. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Ou tudo ou nada. Não entendi. Vamos lá? Vamos lá? É assim, ó. O aluno esqueceu a apostila em casa. Tá vendo? O aluno esqueceu a apostila. Sem pronome, sem preposição. Aquele é nada. Mas dá para você pegar e transformar num tudo. O aluno esqueceu-se da apostila em casa. Ele não vai ser nada, ele vai ser tudo. Ó, com pronome, com preposição. Entendeu o que é o tudo ou nada? Ou tudo com pronome, com preposição, ou nada sem pronome, sem preposição. O tudo, isso aqui seria o nada, né? E esse aqui seria o tudo, ó. VTI, quando pronominais, o se é a parte integrante do verbo, tá vendo? O aluno esqueceu-se ou lembrou-se da informação. Porque quem esquece, esquece algo, mas quem se esquece de algo. Quem lembra, lembra algo, mas quem se lembra de algo. Ele pode ser transitivo indireto pedindo preposição a, lembrou, esqueceu-me a informação, ou lembrou-me a informação. O esqueceu quase nunca, o lembrou-me já cai um pouco mais. Ou como VTDI, né? E aí só o lembrar. O lembrar ele cai bastante, né? Só o lembrar, que ele pode ser de ou a. Como assim, ó? O professor lembrou o aluno da informação. Lembrou alguém de alguma coisa. Tá vendo? Ou lembrou a informação ao aluno, lembrou algo a alguém. É mais raro. O que mais cai é isso aqui, ó. Ele nada e ele tudo. Verbo precisar, esse é um verbo bem bacana que a gente usa ele muito como VTI, mas ele também é VTD. Mas aí o sentido altera. Lembre-se que nós estamos trabalhando com verbos que o sentido é alterado pelo fato dele ter um. O sentido é alterado, não. A regência é alterada pelo fato de ele estar com um sentido diferente, tá? Então, aqui, ó, quando a gente fala que. Pronto. Quando a gente fala que quem precisa, precisa de algo, a gente está usando o precisar no sentido de necessidade, né? Ah, quem precisa, precisa de algo, eu preciso de ajuda. Ou seja, necessito de ajuda. Essa é a regência que a gente mais utiliza, mas pode-se perfeitamente utilizar a regência do precisar no sentido de exatidão. Por exemplo, eu chego para você e falo assim: caramba, precisei os números da Mega Sena, não conta para ninguém. Tô rica? Se eu precisei os números da Mega Sena, eu fui exata. Acertei exatamente os números da Mega Sena. Tô rica. Entende? Então, o que você tem? Você tem um verbo que a gente usa mais no contexto, mas ele pode ter outro contexto também, tá? Então, aqui VTD ou VTI. Conseguiram precisar a data da viagem, né? Com precisão e exatidão. E os cidadãos brasileiros precisam de visto, que precisa de algo, aqui VTI. O verbo visar, que também é um verbo que cai bastante em prova, no sentido de mirar, fitar ou apontar, pôr vista em alguma coisa, ele é VTD. O soldado visou o peito do inimigo, né? Admirou o peito, apontou para o peito. Já ele, com o sentido de almejar, pretender ou objetivar, ele pede preposição a, tá? Eu viso ao bem-estar geral, tá? Regências nominais. A regência nominal trata da relação de um nome e outro termo, né? O nome, que será um termo determinante, pode ser classificado. E aí, gente, essa regência nominal aqui, ó, só ocorre com substantivo, adjetivo e advérbio. E não é qualquer substantivo, é o substantivo abstrato. Vamos ver se você lembra disso aqui. Eu já ensinei isso aqui para você, lá quando eu estava te ensinando o complemento nominal. Tá lembrado disso? Que a gente fez uma tabela na diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Lembra que o adjunto adnominal acompanha substantivos concretos e abstratos e o complemento nominal complementa substantivos abstratos, adjetivos e advérbios? É isso daqui, tá? Ou seja, aquilo lá era regência do nome. O substantivo abstrato, o adjetivo e o advérbio estavam pedindo para serem complementados. Qual é o nome desse conteúdo? Regência nominal. Beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos começar. Observe alguns exemplos. Apto a. Porque quem está apto a alguma coisa. Então, vocês agora estão aptos a dirigir. Bacharel em, porque quem é bacharel em alguma coisa. Basicamente, galera, o que você tem aqui?
Você tem uma construção que não precisa você surtar. Para, meu Deus, eu não vou saber todos os verbos e todos os nomes. Não vai mesmo. Não precisa surtar com isso. O natural é que você consiga identificar pelo contexto. Pô, você vai falar assim, ele é bacharel de direito? Não, você vai falar que ele é bacharel em direito. Você vai dizer que ele está apto de dirigir? Não, você vai dizer que ele está apto a dirigir. Conversando com as construções, você consegue. Por isso que eu falo, na prova, conversa com o verbo, conversa com o nome. Eles vão te dar a resposta que você está procurando. Quem está apto a. Quem é bacharel em. Quem é fiel? É fiel de? É fiel em? Não, é fiel a alguém. Eu sou fiel ao meu esposo, eu sou fiel à minha esposa. Sabe? Então, a própria vai ter essa ideia, você vai conseguir conversar, vai conseguir acertar, tá? Voltando. Quem está disposto a. Aquilo que é fácil ou difícil, é fácil de fazer ou difícil de fazer. Quem é fiel a. Quem está firme em. Quem é grato a ou por. Vão olhando os exemplos aí também. Opa, aqui é só um ponto final, né? Deixa eu apagar com branco, que depois que eu aprendi isso aqui, galera. Quem luta contra, pode até lutar por alguma coisa também, né? Lutar por um ideal. Quem é obediente a. Aquilo que está perto ou longe de. Quem está satisfeito com. Professora, como é que eu vou adivinhar? Você vai olhar o contexto e você vai conseguir chegar ao seu resultado. Beleza? Então, sem muitos mistérios, a regência é isso, é um pedido de preposição ou não, a depender do contexto em que você tem ali do verbo e do nome. Pode ser que o verbo peça mais de uma preposição, e aí depende do contexto, porque as preposições elas têm valores semânticos diferentes, né? Cada preposição tem ali o seu valor semântico. Então, quando você diz que preposição de, preposição em, depende do contexto que tá. Por exemplo, o lutar, que a gente viu ali, né? O nome lutar. Quem luta contra alguma coisa, luta contra as forças inimigas. Ou você pode lutar por um ideal, e isso seria uma luta a favor, sabe? Eu luto por um Brasil melhor. Então, aí você tem o lutar por. Então, é o contexto que vai te entregar. E a prova não vai ser sem contexto. Você vai olhar para o contexto e vai conseguir responder, ok? Por que a gente passou por regência? Porque ela é necessária para o uso da crase. Já quero começar dizendo para vocês que existem alguns mitos que vocês aprenderam por aí a respeito de uso da crase, tá? A gente, e quando eu falo a gente, eu estou me incluindo porque eu aprendi assim mesmo. A gente aprende que a crase ocorre com a preposição e um artigo, certo? Eu aprendi assim. Preposição mais artigo. É verdade? É só isso? Não, esse que é o problema, tá? Isso é uma explicação muito reducionista da parada da crase. Não é só isso. A crase ocorre com a preposição verdade e com o artigo verdade, mas não só isso. É preposição e artigo, preposição e pronome demonstrativo, preposição e pronome relativo. Então, não espere que depois de uma preposição venha sempre ali uma palavra feminina que aceita um a. Não é só isso. Por isso que eu vou falar uma coisa para você aqui agora. Abra sua mente, esvazie-se das suas informações a respeito de crase, que se você confia no que eu estou te falando, se você está gostando desse curso, se você está aprendendo, faça isso, porque senão você vai ficar se questionando e vai, não é possível, não é possível. Aí você não aprende. Esvazie-se do conteúdo de crase que você tem e preencha-se aqui agora, porque é isso aqui que está na gramática. Beleza? Dá uma olhadinha no material de crase que eu preparei aqui para você. Uso da crase. A crase é um fenômeno em que duas vogais iguais se tocam, por isso que a gente fala que é um A mais A. A primeira vogal A é uma preposição. Isso é sempre fixo. A segunda vogal A é um artigo, ou um pronome demonstrativo, ou um pronome relativo. Então, não é só artigo, apesar de acontecer na maioria dos casos. O nome do acento utilizado na fusão dessas letras é grave. Porque tem gente que fala que o nome do acento é crase. O nome do acento é acento grave. É acento grave indicativo de crase, mas o nome do acento é grave. Beleza? Combinado? Ok. Regras gerais da crase. A crase ocorre com a preposição mais o a artigo, seja ele no singular ou no plural. Por exemplo, não dá para resistir à música. Por que teve uma crase? Porque quem não resiste a, esse a é a nossa preposição, e a palavra música pode receber aqui um artigo e você tem um a música craseado. Jana, porque o pode receber um artigo? Porque, gente, pode ser sim
que essa música não receba um artigo, que seja uma música aleatória. Mas aqui veja que não é uma música aleatória, ó, porque não dá para resistir à música que ele fez, não é qualquer música, é uma música específica, que é a música que ele fez. Uma dica: troque a palavra feminina por uma masculina. Se no lugar de a craseado puder ser ao, a crase estará 99% das vezes certa. E 99 não é 100, ok? 99 não é 100, isso que é uma dica para o desesperado. Sempre falo, tá desesperado? Faz a troca para ver se dá certo. Eu não quero que vocês trabalhem com desespero, quero que vocês trabalhem com o certo, mas eu não poderia deixar de te dar essa dica aqui, que já salvou muita gente. Ai, será que vou à farmácia tem crase? Bom, deixa eu trocar a farmácia por mercado. Vou ao mercado. Ah, deu ao no mercado, então tem crase em a farmácia, sabe? Aqui, ó. Será que tem crase em a música? Vou trocar a música por hino. Não dá para resistir à música com crase, porque não dá para resistir ao hino. Deu ao no masculino, tem crase no feminino. Sim. Sim. Desculpa. Você falou saúde daí para mim, né? Me deseja saúde aí, pelo amor de Deus. Vou à academia. Será que vou à academia tem crase? Bom, vou trocar a academia por dentista. Vou ao dentista. Pô, então tem crase em vou à academia. Vendo? Isso pro plural também, né, gente? Também serve pro plural. The aos aqui vai ser as aqui, tá? Só uma coisa. Tem que sair da decoreba, tá? A prova de concurso público, a chavinha já virou há muito tempo. Vou mostrar que eu tô bebendo uma coisa aqui que eu não queria que vocês vissem que eu tô bebendo. Mas se não for assim, eu não sobrevivo, tá? Que deu uma pausa no café, porque se vocês podem ver, meu sorriso tá mais branco. Vocês perceberam, gente? Não perceberam, não? E aí eu tô dando uma diminuídazinha no café, tô bebendo uma coisa que eu não poderia estar bebendo. Não sejam influenciados por mim, tá? Mas que tá sem açúcar. Se tu conhecer um professor que grava, que trabalha no presencial, que nem eu, que tô aqui em Brasília e tô gravando pra vocês e que não toma energético, me conta, porque eu quero descobrir qual é o segredo dele, tá? Infelizmente, eu não tomo muito não, mas hoje teve que ser. Vamos lá. Saia da decoreba, tá? Atente-se a palavras implícitas. Isso aqui já caiu em prova. E teve gente que se rebentou todinho. Olha só essa frase. Eu cheguei a Brasil, mas como de costume, ela estava engarrafadíssima. E aí eu sei que você aprendeu, porque eu também aprendi, que a crase ela é proibida antes de palavra masculina. Pois é. Essa decoreba, crase proibida antes de palavra masculina, faz com que você não faça uma análise, que às vezes é até boba e simples, que a decoreba te impede de você analisar um pouquinho melhor. Raciocina comigo. Eu cheguei a Brasil, mas como de costume, ela estava engarrafadíssima. Como que o Brasil estava engarrafadíssima? Então você já tem que entender que essa flexão de feminino não é para o Brasil, pô. É alguma coisa que é feminino que estava engarrafadíssima. E aí é que você entende que, na verdade, o que é a implicitude da palavra avenida. Sendo, portanto, a construção, se a gente destrinchar, cheguei à Avenida Brasil, mas estava engarrafadíssima. Então você tem que ter muito cuidado com o fato de você não observar que às vezes uma feminina está implícita. Isso acontece, por exemplo, e eu vou falar isso lá na frente, com aquelas expressões como a moda de e a maneira de. Como, por exemplo, fiz um gol a Pelé. Em fiz um gol a Pelé, há um acento grave indicativo de crase. Não por causa da palavra Pelé, porque de fato a palavra Pelé não pede crase, certo? Mas implícito há a expressão a moda de Pelé, a maneira de Pelé. Porque o Pelé tinha uma maneira de fazer gols e eu fiz um gol à mesma maneira, a mesma moda de que Pelé fazia. Então esse A craseado não é por causa do Pelé. É porque tem assim, ó, a moda de. E o moda de saiu e ficou só o A craseado. Então, é importante sair dessa decoreba de que sempre, posteriormente, você vai ver uma palavra feminina, porque às vezes não. Até porque essa palavra feminina pode estar implícita, tá? Além disso, nós temos também esse daqui que assusta muita gente, ó. Isso aqui assusta muita gente. A preposição pode se contrair com os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. E vai acontecer uma crase aqui, obrigatória, tá? Ocorre crase com estes pronomes, ainda que a palavra seguinte seja masculina, pois basta que o nome ou o verbo solicitem a preposição a. Não entendi, professora? Pode surtar, mas isso aqui é verdade. A bebida é sempre nociva àqueles jovens.
Muitas pessoas não colocariam crase aqui por causa da palavra jovens, que é uma palavra masculina. Mas, gente, a palavra jovens, ela não tem nada a ver com essa análise. Absolutamente nada. A crase ocorre porque aquilo que é nocivo a. E a crase não é um A mais A, pois está aqui o seu A mais o seu A. A mais A dá acraseado. Sabiam disso? Sejam sinceros. Sabiam disso? Olha mais uma. Depois do terror, assistir àquilo foi horrível. Olha isso. Galera, sei lá, 2% dos candidatos para concurso público colocariam crase nisso aqui. Primeiro que nem todo mundo usa a preposição a com o verbo assistir. A gente fala assistir o filme, quando o certo é assistir ao filme. Porque o verbo assistir no sentido de ver pede preposição a. Quem assiste a alguma coisa. Então, assistir ao filme no cinema. Já tem o problema da regência do assistir, que nem todo mundo usa certo. Para terminar, tem aqui um foi horrível, não tem uma palavra feminina. Um aquilo, que é neutro. Muitas pessoas não colocariam crase. E a crase existe, ó. Quem assiste no sentido de ver, assiste a, mas o a do aquilo, a crase é obrigatória e usada de maneira fixa. Basta que essa expressão aqui peça preposição. Olha essa, ó. Aqui é a palavra garoto. Quantas pessoas vocês acham que colocariam crase aqui? Gente, pouquíssimas. Mas quem se refere ou não se refere a, ó, refiro-me àquele garoto. Quem se refere a. Olha eu desenhando um A aqui, ó, vai captando. Quem se refere a. A mais a do aquele craseado. Ah, mas e garoto, tem nada a ver, é a crase aqui. Ah, eu garoto, nada a ver, a crase é aqui. A crase não é um A mais um A? Se você tirar do seu coração, que é sempre um Azinho sozinho, você entende. Se você não tirou isso do coração ainda, você tá relutando aí com o conteúdo, deixa isso pra lá. Aceita que dói menos. Aceita que você não sabia de tudo. E agora você tá aprendendo que é melhor do que você se deparar com uma questão dessa na prova sem saber, né? Que mais? O a preposição também ocorre com a pronome demonstrativo. E aí eu tenho uma dica. Esse a pronome demonstrativo aqui, ó, você pode trocar por um aquela, porque ele é igualzinho esse aquela aqui, ó. Esse aqui, ó. E que também pode ir para o plural, né? Quer ver, ó? Nós nos referimos a que foi a vencedora. Galera, quantas pessoas vocês acham que colocariam crase nesse a aqui, sendo que a palavra que tá aqui depois? Que a pessoa não vê a palavra feminina, não sabe que tem crase aqui, galera. Não sabe. Mas tem, ó, porque aqui é nós nos referimos àquela que foi a vencedora, tá vendo? Esse a é igualzinho a uma aquela, e quem se refere a mais aquela craseada. Ó, sempre procuro fazer alusão às lições do Bechara e às do Celso Cunha. Quem faz alusão a aquelas lições do Bechara e aquelas do Celso Cunha, tá vendo? Olha isso, as do Celso Cunha. Nem todo mundo colocaria crase aqui, mas aqui você tem, na verdade, também tem implícita a palavra lições, né? As lições do Celso Cunha. Então, esse a é um pronome demonstrativo, tá? Que você pode trocar por um aquela para você ter certeza de que aqui o acento grave indicativo de crase vai ocorrer. E esse daqui, para mim, que é o mais difícil, tá? Essa é a crase mais difícil de todas, galera. Não é fácil essa crase aqui, tá? Vamos lá. Eu vou ter que, primeiramente, falar para você de um conteúdo que eu não expliquei ainda, tá? Eu não expliquei ainda esse conteúdo, mas eu vou ter que mencionar isso aqui para você, porque o conteúdo é de pronomes relativos. É, inclusive, uma coisa que a gente vai estudar daqui mais ou menos a 2 aulas de teoria. Pronomes relativos. Tá, ok. Eu não expliquei isso ainda, só que não tem como explicar regência aqui para você sem falar sobre pronomes relativos. Porque essa regência aqui do uso da crase vai ter um pronome relativo. E eu preciso que você use os conhecimentos que você já teve sobre concurso público e o que você não teve, você que não teve, preste muita atenção no que eu vou te mostrar aqui. Na língua portuguesa, existem pronomes relativos. Pronomes relativos são termos de valor anafórico. Eles apontam para alguma coisa que está antes deles e essa coisa está em outra oração. Certo. O principal pronome relativo da língua portuguesa é o pronome relativo que. Ele é chamado de relativo universal, inclusive.
O pronome relativo que, ele pode ser utilizado aí em vários contextos, né? E que, inclusive, ele pode ser utilizado trocando-se, na sua troca. Que troca é essa? O que, ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais e as quais. Isso tudo depende do termo que ele está retomando. Então, quando ele retoma um feminino singular, a qual, feminino plural, as quais, masculino singular, o qual, masculino plural, os quais. E aí, neste caso, haverá um verbo ou um nome lá na oração que ele está que pedirá uma preposição. E essa preposição vai se contrair nessa troca. Calma que você vai entender melhor. Olha só, eu já tenho aqui as frases prontas, com as quais craseado, mas eu vou te mostrar como a gente chegou a isso daí. Então, eu vou reescrever as frases, tá, assim? Vamos lá. Todas as professoras de língua portuguesa que me dirigi eram capazes. Vamos lá. Aqui você tem duas orações. Primeira oração. Todas as professoras de língua portuguesa eram capazes. Qual que é a outra oração? Que me dirigi. Vamos lá. O que ele retoma as professoras de língua portuguesa? Porque eu me dirigi a elas. Porque quem se dirige a alguém. Então, veja que aqui, ó, eu se dirigir, ó, quem dirige algo, mas quando você dirige a alguém, a alguma coisa. Tá vendo que essa expressão pediu preposição a posição dessa preposição, ela é bem aqui, ó, antes do relativo. Eu sempre falo assim, ó, a preposição volta, e fica aqui antes do pronome relativo. Então, esta oração, ela deveria ser escrita assim, ó. Todas as professoras a que me dirigi eram capazes. E esse a, que é a preposição, ele também faz parte dessa oração. Ele foi solicitado pelo verbo. Beleza? Beleza. Só que lembra que esse que retoma as professoras? E esse que, já que ele retoma a professora, ele pode ser trocado por alguma coisa? Seria o qual, a qual, os quais ou as quais? Bom, seria as quais. Por quê? Porque as professoras é um feminino que está no plural. Então, veja o que eu vou fazer. Eu vou fazer a troca do que por as quais. Lá vai eu. Vou trocar só o que por as quais. Que por as quais. Posso deixar assim? Todas as professoras de língua portuguesa as quais me dirigi eram capazes? Não, porque um a mais outro a na língua portuguesa forma um a craseado. Nesse caso, um as. Ficando assim a oração. As quais me dirigi eram capazes. E veja que essa agora é igualzinha a essa aqui. Entendeu o que aconteceu? Se entendeu o que aconteceu? Eu vou fazer mais um. Vamos lá, vamos fazer mais um. Qualquer coisa você volta aí várias vezes. Vou fazer mais um. É a explicação que tenho direito, finalmente. O nome desse conteúdo também está ligado à regência com pronomes relativos. Eu vou falar isso para vocês também, tá? A gente vai trabalhar com isso. Me foi dada pelo mestre. Ok. Nem precisa isso aqui, né? Isso aqui já não faz mais, não é mais significativo para análise. Então, vamos separar. A explicação finalmente me foi dada pelo mestre. Que explicação? Que tenho direito. Tá vendo que tá faltando alguma coisa? Conversa aí. Eu quero que você aprenda a conversar sozinho, sozinha. Tá vendo que falta alguma coisa? Vamos lá. Quem tem direito a. Não me deixa falando sozinha, não. Responde aí. O que acontece com esse a? Volta. A posição dele é aqui, ó. Antes do pronome relativo. Então, a oração é a explicação a que tenho direito finalmente me foi dada. Professora, esse a tem crase? Não. Não, esse a é só esse aqui, ó. Só preposição. Esse a é só uma preposição. Entretanto, o que retoma a explicação, certo?
E se o que retoma um feminino singular, eu posso trocar o que por a qual? Vou trocar a qual. Posso deixar assim a qual? Não, porque a mais a na língua portuguesa vira a qual craseado. Então, gente, você tem aqui o a preposição mais o a da expressão a qual ou da expressão as quais, que são pronomes relativos. Viu? Desencana de crase só com a preposição e artigo. A banca pode fazer uma questão bagaceira para você e colocar isso daqui, beleza? Essas são aí as regras gerais de utilização de crase por meio de contração, tá? E aí você vai ter um a preposição mais um a artigo, um a pronome demonstrativo e um a pronome relativo, beleza? Seguindo, casos facultativos. Esses casos aqui são bem raros em prova, tá? Mas é melhor mencionar. Eu uso o mnemônico até sua Maria. Eu uso o mnemônico até sua Maria para os casos facultativos. Eu, inclusive, uso esse mnemônico mais assim, ó, até embaixo, sua, embaixo Maria, tá? Um abaixo do outro. Mas tu escreve do jeito que você quiser. O que que o mnemônico significa? Relaxa aí que eu vou te explicar. O até representa essa regra, o sua representa essa regra, né? Aqui é a preposição até, o sua representa essa regra e o Maria representa essa regra. Vamos lá. A crase é facultativa depois da locução prepositiva até a ou depois da preposição até. Se essa vier antes de um substantivo feminino, por exemplo, o grupo foi até a praça ou até a praça sem crase. Isso porque quem vai a algum lugar. Então, tem uma regência. Então, você pode usar aqui a crase ou não. Mas não ache que é sempre que isso acontece. Ah, depois a preposição até é sempre facultativo. Não, o verbo precisa pedir uma preposição. Por exemplo, se eu falo assim, ó, estou até a entender. Estou até a entender o que você está falando, acredita? Claro que não é uma oração muito utilizada, mas foi a única que eu pensei aqui nesse momento. Gente, isso aqui não é crase facultativa. Primeiro que entender é verbo. E a crase é proibida antes de verbo. Segundo, que isso aqui é um verbo de ligação, ele não pede preposição. A crase é facultativa quando houver a regência. Precisa que o verbo peça uma preposição, ok? E essa preposição solicitada pelo verbo pode aparecer ou não. O artigo também pode aparecer ou não, porque já tem uma preposição aqui, tá vendo? E aí você coloca ou não a crase. Isso quer dizer, pessoal, que o até é a única preposição que permite crase posterior, porque você vai ver que existe uma regra que é que jamais se usa crase após preposições. A preposição até é a única que permite isso, porque isso aqui é uma locução, até a, tá vendo? E aí esse a pode ser craseado ou não. Então, do mnemônico até sua Maria, tá aí a regra, após a preposição até. Também é facultativo antes de pronomes possessivos femininos. Adjetivo. Opa, esse não é nossas não, tá? Vou ver se no PDF focado tá nossas, que eu corrijo. Não é nossas não, é nossa. Tem que ser, porque tem que ser singular, tá? Minha, tua, nossa. Porque são antes de pronomes possessivos femininos no singular. Esses pronomes, eles precisam ser adjetivos. O que isso significa, professora? Eles precisam acompanhar, tá? Eles precisam estar acompanhando, eles não podem estar substituindo. Eles precisam acompanhar um substantivo. É aqui que você vai entender esse asterisco que eu coloquei bem aqui, ó. Vamos lá. Eu devo respostas à minha professora. Quem deve algo a alguém, tá vendo? Tem regência. Você pode usar a crase ou não, porque aqui você tem um minha, que é pronome possessivo feminino singular que acompanha a professora, tá vendo? O pronome tem que ser adjetivo. Tradução, precisa acompanhar. O pronome precisa acompanhar, tá? Por que eu tô falando isso? Porque você tem que ter cuidado com pronomes possessivos que não sejam adjetivos, mas que sejam substantivos. O que isso significa? Tá? O que isso significa? Significa o seguinte: quando o pronome ele é um pronome substantivo,
ele não está acompanhando, ele está substituindo. E aí, ao substituir esse substantivo, ele não pode ter a crase facultativa, porque é como se ele fosse um substantivo. Ok? Por exemplo, enviaram a encomenda à nossa residência. Ok, essa crase é facultativa. É aqui em a nossa residência. Porque o nossa, ele acompanha o residência. Nossa residência. Entretanto, aqui não. O sua, ele substitui a residência. Ó, enviaram uma encomenda à nossa residência. O nossa acompanha a residência. Mas aqui tá bem assim, ó, não a sua. A sua o quê? Residência. Então, veja que esse sua substitui a residência. Ao substituir a residência, você tem aqui uma crase obrigatória, porque ele não está acompanhando, ele está substituindo. Ok? Então, é isso que eu estou falando quando eu me refiro ao pronome que substitui e ao pronome que acompanha. Então, vou te mostrar aqui de novo, ó. Cuidado com o pronome possessivo substantivo. Neste caso, a crase é obrigatória, porque ele não está acompanhando, ele está substituindo. Então, de novo, enviar uma encomenda à nossa residência, sem crase ou com crase, tanto faz. Por quê? Porque o nossa é pronome que acompanha a residência e não a sua. A sua o quê? Residência. Esse sua não acompanha, ele substitui a residência. Nesse caso aqui, ela é obrigatória. Eu coloquei pequenininho porque é uma exceção à regra, tá? Beleza? Tranquilo? E antes de nomes próprios femininos. Aqui, então, gente, tem que ser pronome possessivo feminino que esteja no singular, tá? Vou acertar isso aqui, vou ver se no PDF teórico eu coloquei certinho. Eu acho que foi uma correção aqui. E antes de nomes próprios femininos. Então, aqui no mnemônico já temos o até, aí tem aqui já o sua. Então, não é só com pronome sua, tá? Ele representa pronomes possessivos femininos no singular. E o Maria representa os nomes próprios femininos, tá? Antes de substantivos femininos próprios, a crase é facultativa. Fez um convite a alguém, a Joana, com ou sem crase, beleza? Tanto faz como tanto fez. Agora, vamos lá. Vou dizer para vocês o que eu sempre digo para todos. Não sabe os casos de contração? Ok. Não sabe os casos facultativos? Não é bom, né? Mas ok. Não sabe os casos proibidos? Não vá para a prova. Não vá. Tô te falando de todo o coração. Gente, 9 entre 10 questões de prova você responde com os casos proibidos. Para a maioria das bancas. Agora eu tô falando no contexto geral, não só para sua banca. Vou te ensinar aqui a sua banca. A gente vai fazer uma bateria de questões da sua banca. Mas eu tô falando agora aqui que você está estudando, vendo esse curso, mas você pode fazer outra prova também. A maioria das questões de prova você responde. 9 entre 10. 8. Tá? Posso estar exagerando 9? 8. Você responde com os casos proibidos. É a banca colocando uma crase onde não pode, porque a próxima palavra proíbe, ou a anterior proíbe. Tem que ter decorado os casos proibidos. Assim como eu pedi para você decorar os casos atrativos de próclise, você tem que decorar os casos proibidos de crase. Vamos lá? Antes de palavra masculina, mas aqui você já sabe que isso não é uma regra absoluta. Você já sabe que existem exceções. Por exemplo, a crase ocorreu antes de uma masculina, mas pelo fato de ter uma feminina, tá? Pelo fato de ter uma feminina, ok? Antes de verbo. Isso aqui, galera, isso aqui é uma das que mais cai antes de verbo. E a crase é proibida. Aqui, ó, ela caminhava a passo lento. Como é que vai ter crase se passo é a palavra masculina? Beleza? Não tem como. Gostaria de fazer uma indicação a Pedro. Pedro não é palavra masculina? Então não tem como. Tudo bem? Tranquilo? Não tem como. Antes de verbo. Eu te pergunto, verbo recebe artigo? Verbo recebe artigo? Você já viu algum verbo pedindo artigo? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, isso aqui é proibido. Então, estou disposta a aceitar, sem crase. Ela voltou a dormir, sem crase. Por quê? Porque aceitar e dormir são verbos.
ok? Antes de artigo indefinido. Como é que vai ter um A antes de um artigo indefinido? Um artigo, tá, gente? Como é que você vai colocar um artigo definido antes de um indefinido? Não existe. Só tem como ser só a preposição, ok? Só tem como ser a preposição. Ó, antes de artigo indefinido, uma, uns, umas e pronomes em geral. Esse, este, essa, esta, ela, ele. Não tem A antes disso aqui. Basta você pensar, você fala assim, ó, ela é bonita ou a ela é bonita? É só o ela, não tem artigo antes do ela. Uma mulher chegou. A uma mulher chegou. Não existe esse A antes. Então não tem como ter crase. A crase não é A mais A? Se não tem A, como é que você vai crasear? Então pedimos a uma das alunas. É necessário levar o documento a esta repartição. Esse A é só preposição e não tem o artigo. Ok? Outro uso proibido. Antes de nomes de cidade que não tem artigo feminino. Por exemplo, irei a São Paulo. São Paulo não é uma cidade feminina. São Paulo é uma cidade, não é que é cidade masculina, né? É uma cidade. Mas é que não tem artigo antes de São Paulo. Diferente eu falar assim, ó, a cidade São Paulo. Aí tudo bem, aí tem crase. Porque a crase aconteceu por causa da palavra cidade. Mas só São Paulo, não. E aí existe uma dica, né? Que eu aprendi há muitos anos, até quando eu aprendi, eu achava que a crase era só isso, gente. Se eu colocasse um quem vai a e volta a dar e tivesse e crase haverá, isso seria para todos. Mas não, isso aqui acontece por um motivo específico, né? É uma dica específica. É só para você saber se tem crase antes do nome da cidade. Vamos ver como é que funciona esse macete aqui. O macete é: quem vai a e volta dar, crase haverá. Quem vai a e volta de, crase para quê? Aí olha só. Você vai fazer assim, por exemplo, vou a São Paulo, certo? Será que tem crase em irei a São Paulo? Irei a São Paulo. Então vamos lá. Vou a São Paulo e volto de São Paulo ou da São Paulo? Você volta de São Paulo, então não tem crase em irei a São Paulo. Não entendi, vamos mais uma. Vou à Bahia. Tem crase em vou à Bahia? Tem, porque eu vou à Bahia e eu volto da Bahia. Então, tem crase em voo à Bahia, porque aqui você tem um artigo, tá vendo? Será que tem crase em voo a Minas Gerais? Não, porque eu volto de Minas Gerais. Então não tem crase. Será que tem crase em voo a Brasília? Não, porque eu volto de Brasília. Claro que pode ser, gente, que apareça assim, ó, por exemplo, vou a Brasília dos meus pais. Veja que aqui, se você tira esse voo daqui, ó, tá vendo? Vamos dizer que você tira esse voo daqui. Cria uma oração com Brasília dos meus pais. Ó, é linda. Você fala, Brasília dos meus pais é linda ou a Brasília dos meus pais é linda? Você fala a Brasília, porque aqui, veja que você está levando um contexto diferente para a palavra Brasília. Entendeu? Neste caso teria, mas não sendo assim, só a cidade Brasília normal, não tem, ó. Ó, porque eu vou a Brasília e eu volto de Brasília e não da Brasília. Ou seja, não se usa crase antes aí de cidades que não tenham artigo. Beleza? Antes de nome de santa, de Nossa Senhora e mulheres célebres. Tenho devoção a Santa Maria Madalena. De acordo com a gramática, você não pode usar uma crase aqui, tá? Por quê? Porque está escrito na gramática que antes de nomes de santo e de mulheres célebres, muito mais voltado para esse cunho religioso, você tem aqui uma crase proibida. Essa é rara em prova, viu? Rara. Entre palavras repetidas. Entre palavras repetidas. Olha só, dia a dia, cara a cara, passo a passo, todas essas expressões não têm crase. Porque estas palavras repetidas, esse A aqui não está negritado não, tá? Ignora esse A negritado. Essas palavras repetidas proíbem o uso da crase. Dia a dia, gota a gota, passo a passo, cara a cara. Entendeu? Então, isso faz parte do meu dia a dia. Ah, isso é uma coisa que tem que ser dita cara a cara. Ah, isso tem que ser falado frente a frente. Não tem crase entre palavras repetidas. Só cuidado com uma coisa, que já caiu em prova. Aparecer bem assim, ó, quer ver? Declarei guerra à guerra.
já apareceu. E aí o guerra estava craseado. Mas aí veja que você não tem palavras repetidas. Essas palavras repetidas que eu estou mencionando para vocês são locuções, normalmente de tempo e de modo, ó, dia a dia, locução de tempo, cara a cara, modo, frente a frente, modo, passo a passo, modo, faça o passo a passo, ou seja, o modo como você vai fazer é seguindo um passo e um passo, um depois do outro, né? Uma coisa seguida da outra. São locuções. Guerra a guerra não é uma locução. Tente usar a expressão guerra a guerra. Tipo, vou fazer isso guerra a guerra. Não são palavras repetidas. E aí, na oração que caiu em prova foi: declarei guerra à guerra. Tá vendo? Declarei guerra à guerra. Ok. Aí, olha só. Veja que essa crase aqui, ela é uma crase obrigatória. Por quê? Porque quem declara, declara algo a alguém. Tá vendo? É como se a guerra tivesse sido personificada aqui, né? A ideia de guerra. E quem declara, declara algo a alguém. Então, se quem declara, declara algo a alguém, o verbo é transitivo direto e guerra é objeto direto. Quem declara, direto, né? Quem declara, declara algo a alguém. Então, ele é transitivo direto e indireto, e esse a guerra é o objeto indireto, tá vendo? Esse é o a alguém. Então, a crase foi obrigatória nesse caso, não porque guerra e guerra são palavras repetidas, tipo essas locuções, mas sim pelo fato de o verbo ser transitivo, direto e indireto. A crase também é proibida depois de preposição. E o raciocínio é básico. Por que a crase é proibida depois de preposição? Porque se você já tem uma preposição e depois você vai ter outra preposição, tá errado alguma coisa aí. E aí lembre-se que tem aquela preposição até lá do caso facultativo, porque você já tem a locução até a. E aí a gente tem um caso facultativo, tá? Mas o natural é que as preposições aí não possam usar a crase posterior, porque senão você vai ter duas preposições empilhadas. E eu não sei se você vai lembrar, mas lá no começo do nosso curso, lá atrás, quando a gente falou de classes gramaticais, eu falei assim para vocês, ó, tem que decorar as preposições. Motivo pelo qual tem que decorar as preposições, porque você vai precisar destas preposições lá na frente, inclusive para o uso da crase. Tá? Então, isso aqui é obrigatório de você entender, porque você vai utilizar lá no uso da crase. Falei isso para vocês, não falei? Pois é. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Tá aí. Isso eu contei direito, mas falei toda certinho. Depois dessas preposições, a crase é proibida. Inclusive, galera, a gente vai ver que existe uma crase obrigatória na indicação de hora. Mas, se essa hora tiver antes de preposição, ela vai ter que ser proibida, porque a crase é proibida antes de preposição. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Depois de preposição, a crase é proibida. E essa daqui, se cai na prova, muita gente erra, tá? Não é pouca não, viu, galera? Ó, ele estará perante a juíza, que a pessoa fala, perante a, mas já a juíza. Crase, beleza, mas perante a preposição. Se você não lembra, enumera aí, pra você ver como é uma das últimas preposições. Após é preposição, crase proibida. Desde é preposição, crase proibida. Porque a crase é proibida depois de preposição. Também diante de numerais em geral, exceto as horas, porque com as horas a crase é obrigatória, mas cuidado, buraco a 100 metros, não tem crase em buraco a 100 metros, tá? Porque você tem aqui uma crase proibida em função do fato de que você tem aqui um numeral e não se usa crase antes de numeral. Beleza? Show de bolas? Que mais, galera? Que mais? O uso obrigatório. Então, vamos lá. A gente fez ali casos proibidos para a gente retomar. A crase é proibida antes de verbo, antes de palavra masculina, né? Para a regra geral. Antes de verbo, antes de palavra masculina, antes de numeral, antes de artigo definido, tá? Indefinido, perdão. Antes de pronomes em geral. Antes de cidade que não tenha um artigo. A crase é proibida depois de preposição e a crase é proibida entre palavras repetidas. Sempre que eu estou na sala de aula no presencial, eu coloco assim no quadro. A crase é proibida antes de, depois de e entre. Antes de, depois de e entre. Antes de, verbo, palavra masculina.
pronome, numeral, artigo indefinido, cidade sem artigo, depois de preposição, entre palavras repetidas. E aí eu quero que no material de vocês coloquem uma dica extra, no local de caso proibido mesmo, coloca uma dica extra, ou num post-it, alguma coisa, porque isso vai te salvar na hora da prova. Acontece muito isso em hora de prova. Anote assim, a crase é proibida se o a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Vou falar de novo. A crase é proibida se o a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Não haverá uso da crase. A palavra feminina seguinte estiver no plural. A no singular com palavra posterior no plural, crase proibida. A não ser que seja um aquela ou alguma coisa do tipo. Mas o a mesmo, por exemplo, a mulheres, crase proibida. Por quê? Porque mulheres está no plural e o a anterior está no singular. Então, se mulheres está no plural e esse a anterior está no singular, é porque esse é só preposição, não tem artigo. Porque a preposição não é uma classe invariável. Então, se tem o a no singular e a palavra seguinte no plural, é só preposição. Então, não tem crase. Porque a preposição tem que ser um a mais um a e só tem um. Então, não tem crase. Por isso, anote a dica. A no singular, palavra feminina posterior no plural, crase proibida. Tu vai ver o tanto que isso vai te salvar na hora da prova. E existem também algumas crases que são fixas. Tipo, tem que ter, mesmo que não tenha regência. Tipo, é fiel a mais não sei o quê. Você não precisa fazer essa análise. A crase vai ser obrigatória sem essa análise. É o que eu chamo de crases fixas. As gramáticas chamam de crase obrigatória. Para mim, se tem uma preposição para trás, uma palavra feminina para frente específica, a crase é obrigatória. Por isso que eu não chamo de crase obrigatória. Eu gosto de chamar de crase fixa. Tipo, que ela tá lá sem você precisar analisar demais. Quando que isso acontece? Diante dos substantivos femininos, que são específicos aqui, Marina vai à praia amanhã cedo, essa crase é obrigatória, e João não foi à escola hoje, a crase é obrigatória, tá? Mas a crase que eu chamo de fixa, que eu falei para vocês que eu chamo de fixa, é isso aqui, ó. Daqui para baixo é crase fixa. Crase fixa. Tá vendo? Na indicação de horas, a crase é fixa. A reunião vai começar às 10. Muita gente acha, inclusive, que essa crase é fixa só porque o 10 está em forma de número. E esse definitivamente não é o motivo, tá? Esse não é o motivo. O motivo é porque é hora, porque se tiver aqui por extenso, também vai ser obrigatório. Você só tem que tomar cuidado com a seguinte coisa. Lembra que eu falei que antes de preposição, depois de preposição, a crase era proibida? Então, ó, é importante destacar que, nos casos em que as horas forem precedidas de preposições, o artigo não receberá a crase. Então, a senhora aguarda atendimento desde as 8. Vai ter gente colocando crase aqui, você não vai colocar. Por quê? Porque mesmo que aqui indique hora, aqui tem uma preposição e a crase é proibida antes de preposição, desde e para. Outra crase fixa, não tem que analisar nada, só colocar, com locuções. Num contexto geral, adjetivas, adverbiais, conjuntivas e prepositivas. Tudo que é locução da língua portuguesa, desde que o núcleo seja um núcleo feminino. Por exemplo, um policial à paisana trocou tiro com 3 homens. Em a paisana aqui, gente, não é tipo a mais a. Um policial a mais a paisana. Não é esse. É porque paisana é uma locução adverbial de modo. É o modo como o policial estava. Não tem análise. A crase é fixa. Aqui, ó. Tem gente que fala que a crase nunca acontece em começo de oração. Como se a medida que é uma locução, o núcleo é medida, então a crase é fixa. É uma locução cujo núcleo é uma palavra feminina. A crase é fixa. Outro exemplo. Vire à esquerda. Estudo à noite. Crases obrigatórias. É porque quem vira, vira a? Não, é porque à esquerda é uma locução adverbial de lugar. E como o núcleo é feminino, esquerda, a crase é fixa. Estudo à noite. Tem crase porque estudo a mais à noite. Não, não é isso não. É porque à noite é uma locução adverbial de tempo. O núcleo é noite, crase fixa, por isso que eu chamo de crase fixa. Só cuidado, tem 3 palavrinhas aqui que a crase só vai acontecer se elas estiverem especificadas, principalmente a distância, ó. Já ocorreu aqui uma briga gramatical por causa disso, mas ficou postulado na gramática que as palavras casa, terra e distância só recebem crase
só recebem crase se estiverem especificadas. Tá aí. Só se estiverem especificadas. Só recebem crase se estiverem especificadas. Agora que você já anotou o conceito, eu vou te dar um exemplo. Ó. A pessoa chega e fala assim, ó. Cheguei à casa. Não tem crase. Cheguei à casa dos meus avós. Crase obrigatório. Tá vendo? Cheguei à casa, não tem crase. Casa genérica. Cheguei à casa dos meus avós, tem crase, porque é uma crase específica, tá? Então é isso. As palavras casa, terra, com casa, terra e distância, isso vai acontecer, tá? E por último, pra gente encerrar, a locução prepositiva implícita, a moda de ou a maneira de. Devido à regra, o acento grave é obrigatoriamente usado nessas locuções com núcleo feminino iniciados por A. Os frangos eram feitos à moda da casa imperial. Então, aqui, ó, à moda da. Tá vendo? E aí tem crase. Só que, às vezes, essa locução, à moda ou à maneira, ela vem implícita antes de substantivos masculinos ou até femininos. Aqui eu tô falando de masculino porque você vai ver uma palavra masculina, tá vendo? E antes dela uma crase. Ah, foi por causa da palavra masculina? Não, é pela implicitude da locução feminina. Ó, comeu uma caça a espanhola, ou seja, a moda dos espanhóis. Aqui tá de boa porque espanhola é feminino. Mas e se fosse, ó, jantei um bacalhau a Gomes de Sá? Nem todo mundo coloca crase aqui porque Gomes de Sá é masculino, mas aqui é a moda de. Hoje comerei um filé a Oswaldo Aranha. A moda de, a maneira de. Ó, escrevo. Hoje eu tô ruim para escrever, inclusive, né? Escrevo a Machado de Assis. Ó, escrevo a Machado. Tem crase? Tem. Ah, professora, e se eu estiver escrevendo para Machado? Aí você coloca para e não a. Porque quando você usa o a, é a moda de Machado. Aqui tá escrito assim, escrevo a moda de Machado. E o moda de não apareceu, apareceu só o a, crase obrigatória. Ok? E aí, gente, eu sempre trago isso porque é bobo, mas isso pode cair em prova. A gente vê por aí nos cardápios do universo as expressões frango a passarinho, bife a cavalo com crase. Aí eu te pergunto, tem crase nessas expressões? E a resposta é não. Vou te explicar por quê. Vamos lá. Arroz à grega. Tem crase? Tem. Porque gregos faziam arroz e eu posso fazer um arroz à moda dos gregos. Então tem crase em arroz à grega. Ok. Deixa eu ver quem mais. Gol a Pelé. Fiz um gol a Pelé. Pelé fazia gols? Sim, Pelé fazia gols. Então tem como eu fazer um gol à moda de Pelé? Sim, tem como eu fazer um gol à moda de Pelé. Então tem crase em gol a Pelé. Ok. Tutu à mineira. Mineiros fazem tutu? Sim. Então tem como eu fazer um tutu à moda dos mineiros? Sim. Então tem crase em tutu à mineira. Frango a passarinho. Passarinho faz frango? Não. Passarinho não faz frango. Tem como colocar crase em frango a passarinho? Não. Bife a cavalo, cavalo faz bife? Não! A expressão a moda e a maneira de é que a pessoa faz a coisa, ou o grupo de pessoas faz a coisa, ou gosta de uma coisa feita daquela forma. Não tem crase em frango a passarinho, porque passarinho não faz frango e nem gosta de um frango feito à moda passarinho, não é isso. Tá entendendo? Quando eu falo que frango a passarinho, eu tô dizendo que o modo, não a moda de. O modo como eu cortei o frango foi bem pequenininho, como um passarinho. Mas não é a moda do passarinho, porque o passarinho não tem moda de fazer frango, não tem modo, perdão. Não tem uma moda dele, uma maneira dele de fazer um frango. E nem o cavalo tem uma maneira dele de fazer um bife. Então, as expressões frango a passarinho, bife a cavalo tem acento grave? A resposta é não. Não tem acento grave. Eu vejo em todos os cardápios. Eu sei, eu também. Eu perco o apetite por isso? Não, claro que não, que eu também não sou a louca da gramática, né, gente? Eu sei que muita gente erra isso aí, tá tudo bem, só que você não pode errar porque você é concurseiro, tá bom? Eu finalizo aqui
a nossa aula de teoria. E agora, muito em breve, dá uma olhada aí, ó. O que que vem para você, ó, de presente? Ó. Uma maratona de questões da sua banca só sobre regência e CRAS. Não sai daí que já já eu estou de volta trazendo mais conteúdo para você, tá bom? Beijão no seu coração e até já já. Valeu, tchau!